Olá, meus queridos alunos da FEMAF, do curso de Pedagogia, da turma de Lago da Pedra. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse momento para que a gente possa conversar um pouquinho sobre uma disciplina que me foi confiada, que é a disciplina Educação, Direitos Humanos e Diversidade. Em primeiro lugar, a gente precisa definir alguns termos, né? Então, me apresentando aqui, eu sou o professor Francisco Cordeiro, sou de Lagoa Grande do Maranhão, mas trabalho já desde 2005 também em Paulo Ramos, tenho uma residência em Lago da Pedra. E é um enorme prazer estar com vocês aqui nesse momento. Sem muitas delongas, eu quero dar boas-vindas a todos à disciplina Educação e Direitos Humanos e Diversidade, né? Educação, Direitos Humanos e Diversidade, da turma da FEMAF. Agradecer a todos pela participação e a gente vai começar esse encontro, uma disciplina que vai ser dividida em 60 horas, é uma carga horária de 60 horas e a gente vai ter então 4 semanas para trabalhar, 4 finais de semana para trabalhar. Então o que a gente vai estudar e discutir um pouco nessa disciplina? Primeiro a gente vai ver os fundamentos históricos, né, da educação e das políticas, da filosofia, da educação, direitos humanos e diversidade, como que a educação ela pode atuar nesse processo de construção e reconhecimento dos direitos humanos e respeito à diversidade que a sociedade brasileira apresenta. Então a gente pode observar que nós temos aqui um professor, eu sou pedagogo, né? Minha primeira formatura foi pedagogia pela FAES, Faculdade de São Francisco, de Pedreiras. Terminei em 2005 esse curso. Depois ingressei no curso de Letras com habilitação em língua portuguesa e inglesa e suas respectivas literatura. Esse curso eu fiz à distância, né? Terminei em 2015. Fiz uma segunda licenciatura em Física pela Universidade Federal do Maranhão, que concluí em 2013. Atualmente, em 2018, concluí o curso de bacharel em Direito, estou atuando na área da advocacia e a gente está trabalhando no município de Lagoa Grande e também de Lago da Pedra. Sou especialista em docência do ensino superior e gestão educacional. Fiz também uma pós-graduação em coordenação pedagógica pela UFMA. Como falei, a área pedagógica, o curso de pedagogia, ele me trouxe muito conhecimento e eu agradeço muito as portas que eles me abriram. E eu tenho experiência na área da educação desde 2001. Eu sou professor efetivo da rede pública de Lagoa Grande do Maranhão e também da rede pública de Paulo Ramos. Atualmente eu atuo em Paulo Ramos, certo? Aqui estão os dados do meu curricular, se qualquer coisa vocês podem verificar lá alguns trabalhos que a gente fez, algumas monografias que a gente orientou e a área de atuação nas instituições que a gente já trabalhou, o EMA, FAESF e algumas outras instituições de ensino superior. Então, muito obrigado a todos e vamos à nossa disciplina. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender, quando a gente pensar nessa disciplina, Educação, Direitos Humanos e Diversidade, a gente tem que contextualizar tudo isso. O primeiro passo é a gente entender o que é educação, né? Como que a educação ela atua na nossa sociedade. Como que nós podemos pensar a educação na promoção dos direitos humanos? Como que nós podemos pensar a educação no reconhecimento da diversidade e no respeito à diversidade da sociedade brasileira? Então é uma disciplina que me instigou e eu espero que instigue vocês também. Então o primeiro conceito que a gente vai ver, o que é educação? Então a gente tem que compreender a educação como o processo de construção social, onde as gerações mais novas se apropriam das experiências dos seus antecessores para construir e inovar a realidade. Então é essa a compreensão que a gente tem da educação. A educação é o processo de construção social, é aquilo que a sociedade foi construindo ao longo do tempo e a gente precisa se apropriar desse conhecimento, compreendendo-o para ver as possibilidades de transformação social. Então é importante a gente compreender que nós, enquanto pedagogos que somos, a gente compreende esse processo educacional. E o que são os direitos humanos? O que se compreende por direitos humanos? Direitos humanos é o conjunto de regras e princípios
que norteiam a convivência em sociedade em defesa especialmente da vida. E a diversidade, que é a terceiro termo que a gente tem nessa nossa disciplina, é o reconhecimento que existem muitas diferenças na sociedade e que precisamos aprender a conviver com as diferenças e respeitá-las. Então, quando a gente falar ainda nessa questão da educação e direitos humanos, a gente vai se prender muito ao que são direitos humanos. Educação, o conceito de educação, todos nós, de uma forma ou de outra, nós sabemos e compreendemos. Então, os direitos humanos, o que são esses direitos humanos? Como que a gente pode pensar a educação enquanto direitos humanos, né? Então, a gente tem que compreender que no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, 1945, e o pós-guerra, que é o período que passa essa Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter na Segunda Guerra, na Primeira e na Segunda Guerra, muita violência com o sujeito, com a vida. Então, o não respeito à vida, as formas brutais com que eles tratavam o inimigo, com que milhares de pessoas mesmo ficaram mutiladas e aí ficaram renegadas da sociedade. Aumenta o número de desemprego, de indigentes, pessoas que se tornavam um fardo para a sociedade. Então, em 1945, após a Segunda Guerra, a gente vai perceber esse número crescente de pessoas que precisavam do amparo dos seus direitos, de ser reconhecido os seus direitos, direito à vida, direito ao lazer, direito à educação, direito ao trabalho, direito a ter um espaço de convivência social. Então, as agressões à vida, a violência, a crueldade, a miséria, né, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, e após essa Segunda Guerra, fome, milhares de mutilados, né? A intolerância social, religiosa, cultural, foi um verdadeiro genocídio a Segunda Guerra Mundial. Foram milhares de pessoas que morreram, né, que foram sacrificadas, foram mortas. E desconsiderado o direito à vida, que é fundamental, o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, intensifica-se após a Segunda Guerra Mundial a preocupação em desenvolver um espírito humanitário, de respeito às diferenças. E a educação, enquanto aparelho ideológico do Estado, ela precisava desenvolver um espírito solidário e mais humanitário com essas pessoas, com o sujeito e com a vida. Então a gente vai observar que após essa Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter esse flagelo de sociedade, essa violência, esse desrespeito com a vida. Então, em 1948, é publicado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, e o Sistema ONU. O que a gente vai observar? Após os horrores das duas guerras mundiais, a primeira foi em 1944 e concluiu-se aproximadamente em 1918, e a segunda, que inicia-se em 1939 e termina em meados de 1945, com os massacres, o surgimento dos regimes totalitários de direita, especialmente o fascismo e o nazismo, que vocês já estudaram em história lá do ensino médio, também do ensino fundamental, e também os regimes totalitários esquerdistas, o stalinismo. Eles trouxeram um momento de pós-guerra que foi um momento que a gente chama de Guerra Fria, né? Nós tivemos muitas tentativas de homicídio, de suicídio, de genocídio, uma constante tensão social mundial que a sociedade passou a viver. Então, as tentativas científicas em escala mundial e industrial de extermínio dos judeus, por exemplo, e dos outros povos considerados inferiores pelos nazistas, é um exemplo de genocídio cruel que ocorreram. É um exemplo de agressão aos direitos humanos, direito à vida, direito a ser diverso, né? a ter suas especificidades em cada povo, em cada região, em cada grupo social. Época em que culminou com o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, que todos também já conhecem um pouco dessa história, a tristeza que foi. Milhares de pessoas foram mortas e ainda hoje tem pessoas que sofrem as consequências na região da explosão dessa bomba em Hiroshima, essa bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Isso foi resultado desse período de pós-guerra, de período de guerra, que desrespeitou a vida.
Os líderes políticos das grandes potências vencedoras, eles criaram em 26 de junho de 1945, em São Francisco, nos Estados Unidos, a Organização das Nações Unidas. Todos também conhecemos a ONU. E confiaram-lhe a tarefa de evitar uma terceira guerra mundial e de promover a paz entre as nações. Observe que, olha como é bonito o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi publicada em 1948, né? Foi promulgada, foi elaborada em 1948. Então, nessa Carta de São Francisco, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, olha o que diz o preâmbulo. O preâmbulo é aquilo que inicia a Carta de 1948. A Constituição tem um preâmbulo, todas as constituições estaduais, a Constituição Federal tem o preâmbulo. Então, o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, olha como é bacana. Ele diz assim, ó, nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indivisíveis à humanidade, e reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sobre as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de trabalho e de promover o progresso social, o trabalho e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Concordamos com a presente Carta das Nações Unidas. E aí vai estar lá estabelecido uma série de princípios, de pontos que devem ser seguidos por todas as nações. Então, observe aqui, olha, o que diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que também tem na nossa Constituição Federal. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Não é bacana? Não é bonito isso? Será que todas as pessoas têm esse direito? Então observe aqui essa reflexão. Vamos começar e finalizar esse nosso primeiro vídeo com essa reflexão. Você acredita que todos somos iguais? Será que somos? Que todos têm os mesmos direitos? Todas as pessoas têm os mesmos direitos? Como você observa as diferenças e desigualdade em sua comunidade, em seu bairro, na sua escola, na sua cidade? Você é uma pessoa livre? O que nos impede de exercer a liberdade plena e exercer os nossos direitos? O que falta? Essa reflexão é para vocês responderem e a gente vai conversando e discutindo durante a semana sobre essa discussão. Então, o artigo 1º ele diz, olha, os redatores desse artigo tiveram a clara intenção de reunir numa única fórmula as 3 palavras de ordem da Revolução Francesa de 1789, que representam as contribuições das 3 principais doutrinas políticas do Ocidente: o liberalismo, a ideia de liberdade, o socialismo, a ideia de igualdade, e o cristianismo social, fraternidade. Então, veja só, a declaração ainda no seu artigo 1º, ela foi fruto, a gente tem que compreender que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi fruto de uma negociação entre os 2 grandes blocos geopolíticos do pós-guerra. O bloco socialista, que afirmava os direitos de igualdade, mas negava os de liberdade, ou seja, os direitos civis e políticos considerados burgueses, e o bloco capitalista, que defendia os direitos de liberdade, mas não de igualdade econômica e social. Então, observe, nós vamos ter então as 3 gerações de direito, e é isso que vocês vão estudar. A primeira geração inclui os direitos civis e políticos, aí vocês vão ver direitinho o que são esses direitos, onde é que ele se aplica. A segunda geração, ela vai falar sobre os direitos, incluindo os direitos econômicos, sociais e culturais. E a terceira geração, a geração que inclui os direitos a uma nova ordem internacional. Entendeu? É essa atividade que a gente vai fazer. Eu quero que vocês estudem essas 3 gerações.
primeira, segunda e terceira geração. Um forte abraço.